Imagina só, uma solução de um problema que estava tendo em uma época em que o preconceito era muito grande. Sim, estou falando da Operação Tarântula de 1987. São Paulo, o ano era 1987. Em meio ao caos da AIDS, uma operação policial começou para, vamos dizer assim, diminuir a AIDS. Só que o objetivo não era este. O objetivo era fazer uma eliminação em massa de um grupo específico. Nos anos 80, o Brasil enfrentava o auge do AIDS, né, que é uma doença que ela é sexualmente transmissível, né? E essa doença, ela não era transmitida somente através do sexo sem proteção. Ela também era através de sangue. E o que acontece? Na época, a comunidade LGBT era a mais afetada pela doença. Foi aí que surgiu uma grande solução: combater o problema combatendo a ameaça. No dia 27 de fevereiro de 1987, a polícia começou uma operação, chamada Operação Tarântula. Na primeira noite, cerca de 56 travestis foram presas. Em menos de 10 dias, mais de 300 pessoas foram presas. Por quais motivos? Zero motivos. A justificativa que eles deram? Combater a AIDS. Mas na prática, era uma limpeza social. Porque não tinha algo formal, né, que conseguisse prender essas pessoas. Elas não tinham cometido nenhum crime. E outra coisa, e não era nem garantido que essas pessoas que foram presas tinham o vírus da AIDS no seu corpo. Não era nem garantido isso, não tinha laudo médico, não tinha nada. Mas elas foram presas. As batidas, elas eram principalmente feitas no centro de São Paulo, né? Aqui eu vi algumas ruas como a Praça da República e o Largo do Aruche, eu acho que eu falei certo, Aruche. Comburões circulavam à noite pegando essas pessoas. Muitas eram presas sem motivo legal, como eu tinha dito anteriormente. Sofriam agressões, humilhações. Tem até alguns casos isolados que algumas pessoas falaram que houve até morte. Claro que não tem nada oficial escrito. Um dos depoimentos que fizeram foi que quando a barca chegava, as pessoas ficavam em pânico, né? Porque já sabiam o que iria acontecer. Então imagina, você está lá normal, vivendo a sua vida, você é uma trans, né? Uma mulher trans, um homem trans. E aí, de repente, chega policiais em congurões para pegar você. E eles utilizam o simples argumento de que eles estão ajudando a saúde pública, impedindo a proliferação da AIDS. E mesmo você justificando, dizendo que você não tinha AIDS, eles não estavam nem aí. Eles prendiam mesmo assim, eles humilhavam mesmo assim, e nessa fonte isolada até matavam algumas pessoas. Então, imagina só, o sofrimento que essas pessoas sofreram. A operação ela foi comandada por delegados da Polícia Civil e até algumas fontes isoladas dizem que a própria prefeitura da época aprovou. O objetivo central dessa operação não era ajudar a saúde pública, era controle, era exclusão. Movimentos LGBTs denunciaram as prisões feitas, as humilhações e os abusos feitos. Movimentos LGBTs, organizações ativistas, elas pressionaram o governo por conta eles queriam respostas sobre por que essas prisões, qual era o principal motivo, no que essas prisões ajudavam. A repercussão negativa cresceu. No dia 10 de março de 1987 finalizou. A operação ela foi oficialmente encerrada. Só que até esse dia, quantas pessoas sofreram? Muitas. Posso dizer, muitas. O que a gente pode tirar dessa história? Nenhum responsável foi punido, nenhum policial condenado, nenhuma justiça pelas vítimas. Muitos casos de violência sequer foram investigados. Esse caso da Operação Tarântula, ele só mostra pra gente quanto o preconceito das pessoas e o medo das pessoas levam elas a fazer esse tipo de coisa.
E o que mais, não entra na minha cabeça é que como uma operação dessa foi aprovada em combater a AIDS, muitos podem justificar dizendo que as pessoas em que aprovou essa operação não sabiam do impacto que ia gerar, não sabiam que os policiais iam fazer isso. Só que essa operação durou em cerca de 10 dias, mais ou menos. Durou mais de uma semana, essa operação. Então como? Como eles poderiam simplesmente falar que não sabiam que ia repercutir, não sabiam que isso ia ocorrer? Isso que não entra na minha cabeça. Como investigações mais a fundos não foram feitas? Como pessoas não foram punidas e pessoas não foram presas? E o que a gente percebe, que a gente absorve dessa história, é que, infelizmente, na sociedade que a gente vive hoje, ainda há esse preconceito. Infelizmente, ainda há esse preconceito. Trans, elas ainda morrem. A comunidade LGBT ela é atacada, né? Falsas notícias, falsas histórias são espalhadas sobre a comunidade LGBT, sobre o que ela faz, sobre o que ela protege. E, infelizmente, esse preconceito ele é ainda presente nos dias de hoje. E eu, como pessoa, a única coisa que eu posso fazer é tentar aconselhar as pessoas a não tomar medidas drásticas, como matar, assassinar. Bom, esse aqui é um novo quadro do meu canal. Eu sei que o meu canal ele é voltado para jogos, mas eu quero expandir mais os horizontes, tal. Eu tô ainda melhorando, né, a dicção, a fala, esse tipo de coisa. Mas me ajuda muito se vocês comentarem aqui no vídeo, falarem o que eu posso estar melhorando para que nos próximos vídeos eu possa trazer conteúdos melhores. E curte aí para vocês ajudarem. Desculpa pelo cenário, é que eu acho que o cenário dos jogos, né, literalmente o cenário dos jogos é atrás do meu quarto não, meu quarto, né, o cenário dos jogos, eu acho que não era muito devido, então eu resolvi trazer mais um pouco de profissionalismo, vamos dizer assim, né. E é isso, pessoal. Um beijo, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.